Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada, telecomunicações. O nosso tema é propagação das ondas eletromagnéticas. Estamos interessados nos serviços de telecomunicações sem fio e na análise, projeto e instalação de enlaces sem fio. Vimos até agora 24 aulas. Essa é a nossa aula 25, zonas de Fresnel 1 de 4. Nossos objetivos são apresentar os fenômenos físicos que levam ao conceito das zonas de Fresnel e apresentar os conceitos fundamentais das zonas de Fresnel e sua aplicação na análise, projeto e instalação de enlaces sem fio. Nesta aula e nas seguintes, vamos responder as seguintes perguntas. O que são as zonas de Fresnel? Como surgem? Por que são tão importantes nos enlaces sem fio? Como elas afetam o desempenho dos enlaces sem fio? Como avaliar a perda por obstrução do enlace utilizando as zonas de Fresnel? Na primeira aula, vamos descrever o fenômeno e como ele surge. Será mais descritiva a abordagem, para entendermos o que acontece. No momento, não estamos interessados em fórmulas ou equações. Queremos entender o que acontece e como contornar problemas que decorrem das obstruções. Vamos apresentar conceitos fundamentais que facilitarão a compreensão da origem e aplicação das zonas de Fresnel em enlaces sem fio. São eles: soma de sinais, especificamente senoidais, defasagem entre sinais senoidais, princípio de Lorentz, difração, elipses ou elipsoides de revolução. Vamos começar com soma de sinais senoidais. Imagine uma caixa apoiada num piso, computador sobre a sua mesa. Sabemos que essa caixa vai exercer uma força sobre o piso, e o piso exerce uma força sobre a caixa. Enquanto o piso suportar o peso da caixa, ou a mesa suportar o peso do computador, o sistema está em equilíbrio. As forças estão equilibradas, mas não são zero. Podemos dizer, no entanto, que a resultante das forças é zero. Ou seja, a força do piso sobre a caixa está em equilíbrio com a força da caixa sobre o piso. As forças estão presentes e atuantes, mas o resultado, a resultante, é zero. Veja na figura P, o peso da caixa, e F, a força do piso. A figura mostra o sinal mais comum em nossa área de trabalho. É uma senoide. Tem amplitude, fase, período, frequência e comprimento de onda. Sim, estamos mostrando na figura um campo elétrico senoidal. Observe o valor de pico, o período, o ciclo completo, frequência ao inverso do período. Podemos somar senoides? Vejamos o exemplo. Temos a senoide azul e a senoide vermelha que vão ser somadas. Veja a base de tempo embaixo, de T0 até T12. No instante T0, somamos as duas senoides. Observe a senoide à direita, na cor preta, em T0. Vamos continuar somando em cada período, de T1 até T12. Observe um pulso positivo com pulso positivo, ambos de amplitude A, resultando 2A. Dois pulsos com amplitude igual menos A, resultando menos 2A. Observamos então que o resultado é uma senoide cuja amplitude é o dobro de cada uma das senoides originais. Mas e se nós somarmos dessa maneira? Observe que agora, em T0, resultante 1, T1, T2, e assim sucessivamente, até chegarmos ao instante T12. Durante todo o tempo, a resultante é zero. A soma dessas duas senoides
resultou em zero. Vamos falar então de defasagem entre sinais senoidais. Quando somamos dois sinais senoidais de mesma amplitude, dependendo da fase relativa entre esses sinais, podemos obter um sinal com o dobro da amplitude do sinal original, ou até mesmo resultar em zero, um cancelamento total do sinal. Vamos usar o seguinte modelo: uma onda senoidal com um período ou um ciclo completo de uma senoide. Observe que nós podemos caracterizar esse comportamento em graus, de 0 a 360 graus. Podemos caracterizar em radianos, de 0 a 2π radianos, ou em comprimentos de onda, de 0 até 1 comprimento de onda. Aí na figura temos dois sinais senoidais em oposição de fase. Colocamos apenas um período de cada um dos sinais. Dizemos que esses sinais senoidais têm fase relativa de 180 graus. Podemos dizer que existe uma diferença de fase de 180 graus entre os sinais. E eles estão se cancelando mutuamente. Também podemos dizer que existe uma fase relativa de meio comprimento de onda. Também cancelamento mútuo. Ou podemos ainda dizer que existe uma fase relativa de π radianos, também com cancelamento mútuo. Vamos apresentar agora o princípio de Huygens, difração. As linhas azuis, as barras azuis, representam uma frente de onda se propagando, para a direita da tela. A linha pontilhada é a linha divisada, de visibilidade. Então, as faixas azuis representam frentes de onda de uma onda plana uniforme. A barra escura representa um obstáculo infinito e absorvente. Nada passa através desse obstáculo. O que nós poderíamos imaginar que acontece atrás do obstáculo? Nenhum sinal se propaga. Na prática, quando você coloca a sua mão debaixo de uma lâmpada, a luz não gera uma sombra absolutamente nítida. Existe um certo borrão. Por que isso? Vejamos, na região de sombra tem sinal. Então, a onda eletromagnética vai conseguir passar pelo obstáculo e mesmo abaixo da linha divisada de visibilidade haverá sinal. Claro, quanto mais perto da base do obstáculo, mais para baixo, menor a amplitude do sinal. Quanto mais para cima, mais perto da linha divisada e acima, maior a amplitude do sinal recebido. Isso é a difração. Isso também explica por que você consegue comunicação com o celular, mesmo que não esteja havendo a ABTS, a estação rádio base. O sinal se propaga, chega até você por difração. Na figura nós temos uma fonte pontual, ou seja, estamos muito longe da fonte, a fonte pequena, e nós temos uma parte da esfera, estamos supondo uma fonte pontual, irradiando esferas. Observe que todos os sinais senoidais estão na mesma fase, e isso caracteriza uma frente isofásica. Então, temos o conceito de frente de onda, são infinitas frentes de onda que vão se propagando. Temos o conceito de mesma fase da frente de onda, uma isofásica. E agora nós temos pontos na frente de onda. E o princípio de Huygens diz: cada ponto da frente de onda vai se comportar como uma nova fonte pontual de sinal. Então, esse é o princípio de Huygens. A partir de agora, como eu não sei falar holandês, eu vou pronunciar Huygens como todos os físicos pronunciam. Sim, eu sei que a pronúncia é errada, mas o som do grande cientista não existe em língua portuguesa. Então vamos falar agora o princípio de Huygens, que é mais conhecido. Observe, fontes pontuais na frente de onda. Cada ponto irradiando como se fosse uma nova fonte. Você encontra vários vídeos no YouTube sobre difração. Consulte um deles.
Então, o princípio de Huygens. Cada ponto da frente de onda vai se comportar como se fosse uma nova fonte pontual daquele sinal. Então agora imagine uma fonte, vamos chamar agora de transmissor, e um ponto de recepção, onde temos o raio direto, uma certa fase. Lembra que temos, ao longo da trajetória, várias fontes pontuais. Considere essa fonte pontual. Então, do transmissor até essa fonte, o raio, R1. E depois a distância da fonte pontual ao receptor, R2. Se as fases do trajeto direto e do trajeto R1 mais R2 forem 0 ou 360 graus, se estiverem em fase, o sinal se reforça. Lembra da soma em fase? Mas se a diferença for 180 graus ou meio comprimento de onda, os sinais se anulam. Sinais senoidais com diferença de fase de 180 graus têm cancelamento mútuo. Colocamos agora uma parte do círculo em 2D, que é uma esfera em 3D, mostrando D1 é o raio que vai estar da fonte pontual até a frente de onda considerada. D2 é a distância da frente de onda considerada até o ponto de recepção. Observe, conforme D1 se desloca ou para cima ou para baixo, ao longo desse círculo, dessa frente de onda, o trajeto D2 aumenta. O limite, por exemplo, de D2 mais lambda sobre 2, nós sabemos, diferença de lambda sobre 2 anula o sinal. Então, os sinais que estão entre o D1, D2 direto, e o D1, D2 mais lambda sobre 2, esses sinais se reforçam. O problema é simétrico. Essa frente de onda é uma esfera, se cortando uma fatia, você tem uma calota, e a área da seção reta é um círculo. Então, todos os pontos nesse círculo de número 1 distam entre 0 e lambda sobre 2 em fase. Ou seja, eles estão reforçando mutuamente. Vejamos agora o conceito de elipse, ou elipsoide de revolução. O que é uma elipse? É uma figura que, dado esses dois pontos afastados chamados foco, se você medir a distância do foco a qualquer ponto sobre a elipse e até o outro foco, a distância soma é constante. Então, na figura mostrada, o trecho A mais B é igual a C mais D. Então é a figura geométrica que a soma dos dois trechos ela é constante. Soa familiar? Se você agora fizer isso em 3D, se você rodar essa elipse ao longo dessa linha tracejada, você obtém uma elipsoide. É um volume tridimensional, com raios. Observe que as seções transversais são círculos. É como se fosse um pão, uma bisnaga, se fosse cortar uma fatia. Só que seriam fatias absolutamente redondas, como se fosse parte desse elipsoide. Esse elipsoide é que nós vamos trabalhar com uma zona de Fresnel. O obstáculo está atrapalhando, está obstruindo, ou tem visibilidade total? O obstáculo toca, o obstáculo ainda tem uma distância, está desobstruído ali a zona de Fresnel? O obstáculo penetrou na zona de Fresnel, na primeira zona de Fresnel? O obstáculo interrompeu a visibilidade do enlace? É um enlace sem visibilidade agora que eu disponho? Essas perguntas têm que ter resposta e vamos calcular qual é o fenômeno que está acontecendo. Resumindo, uma onda eletromagnética, a luz, uma onda de rádio, ela pode contornar obstáculos dentro de certos limites pelo fenômeno da difração. Pelo princípio de Huygens, cada ponto da frente de onda vai se comportar como uma nova fonte pontual. As regiões dos pontos limitados por uma certa variação de fase são elipsoides de revolução. Nas zonas de Fresnel, estamos fazendo essa variação para cada trecho, para cada elipse de meio comprimento de onda.
caracterizando as zonas de Fresnel. O estudo das zonas de Fresnel nos fornece uma ferramenta poderosa para avaliarmos a atenuação por obstrução dos enlaces radioelétricos. Você encontra neste mesmo canal vídeo explicando dB, unidades derivadas de dB, o que é uma atenuação de 3 dB, ou unidades de potência derivadas do dB, dBm, dBw, dBk, unidades derivadas de tensão, dBV, dBmV, dBmV, ou mesmo de campo elétrico, dB milivolt por metro, dB milivolt por metro, dB microvolt por metro, largamente utilizados em sistemas de telecomunicações. Mas se você quer aprender mais, se especializar e conhecer outros sistemas de telecomunicações, análise e projeto, eu recomendo o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas. Ele é publicado pela editora Senac, do Rio de Janeiro. Com este, chegamos ao final da aula 25, primeira parte de zona de Fresnel, de 4 partes. A próxima aula será a segunda parte, onde veremos algumas situações práticas no dia a dia, como surgem e o que acontecem com a zona de Fresnel. Obrigado por ter assistido esse vídeo, bons estudos e até lá!